Aí, ó. Salve, salve, rapaziada, corintianos e corintianas. Estamos de volta aqui, né, para mais um pós-jogo aí do Renan Esportes, né, para falar desse Corinthians 3, Remo 0 pelo Campeonato Brasileiro. E antes de começar, pessoal, a gente estava em período, né, ausente devido à Copa do Mundo, né, então esse canal é de Corinthians, não é de Copa do Mundo. Eu optei, até por ser o começo do canal, não fazer conteúdo de Copa do Mundo, né? Mas eu não vou deixar de dar um breve recado aqui sobre o que eu penso em relação à seleção brasileira, tá? Então, assim, ó, queria deixar um recado para esses jogadores. A gente já vai falar do pós-jogo aí, tá, galera? A gente já vai começar aí já, tá? É um breve recado para esses jogadores aí, porque assim, eu sou um cara que eu já vi o Brasil ser campeão do mundo, né? Em 2002 eu era criança, já apaixonado por futebol, e eu assisti ao vivo ali, né? Logicamente não no estádio, né? Aí, né? Poucos tiveram esse privilégio, mas assim, pude assistir pela televisão ao vivo o Brasil sendo campeão, pude sentir a atmosfera de um país inteiro parando para ver a seleção brasileira, apaixonado pela sua seleção. Então eu senti isso na pele, senti isso, né, no sangue, né? O patriotismo aflorado. Então eu posso dizer que eu tive esse privilégio. Então, assim, quando você vê a questão da seleção brasileira, né? Então, o que aconteceu de lá para cá? Então, nós já vamos contando aí esse período que vai se encerrar de Copa, já vai dar ali a próxima Copa 2030, são 28 anos, quase 30 anos sem ganhar uma Copa do Mundo, né? O que aconteceu nessa janela? Pessoal, perdemos nossa identidade, perdemos a cultura do futebol brasileiro, que é o futebol arte, o futebol para cima, que vai para cima do adversário. Perdemos qualidades individuais que tínhamos antes. Antes você tinha o Rivaldo, você tinha Ronaldinho Gaúcho, você tinha Ronaldo Fenômeno, né? 3 melhores do mundo em uma seleção só. Hoje, né, nessas últimas Copas, a gente teve um jogador a nível de melhor do mundo, que é o Neymar. Eu já vou falar do Neymar já, sobre o que eu penso. Mas assim, segura aí, galera, já vou entrar no pódio do Corinthians. A gente está fazendo o primeiro jogo após a Copa do Mundo, eu não posso deixar passar batido, fazer uma breve descrição aí. Então você vê, naquele tempo você tinha qualidades individuais, mas você tinha ali, né, a cultura do futebol brasileiro, futebol pra cima, futebol alegre, né, até a personalidade dos jogadores, jogadorzada mais raiz, né, mas não é só isso, pessoal. Então a gente vê que é um mal que acontece, não é só ali no campo, é algo que vem lá de cima, desde as presidências, né, da CBF, por vários casos de corrupção. Não vou citar nomes aqui, vocês sabem, é só vocês dá uma olhada no canal Peleja, tá? Dá uma olhada no canal Peleja ali, dá uma averiguada ali nas questões ali nos documentários que eles têm com relação às presidências da CBF. Busca saber quem que é esse presidente atual, que parecia que era um sangue novo, que estava chegando com nova visão. Na verdade, ele é filho de um cara bem carimbado já, e com muita coisa envolvida, muitas coisas obscuras ali, tá? Então, supostamente, né, eu tenho o direito de achar isso, né, que são obscuras. Então você vê, aí a gente chega para 2002, 2006, já começou um pouco ali a farra, né? Porque assim, muito oba-oba, daí vai a Rede Globo, né? O Caldeirão do Hulk lá no meio do treino da seleção, vamos parar aqui, vamos fazer o Caldeirão do Hulk no meio do treino da seleção brasileira. É aquela farra, mulherada e tudo mais. Perdeu a chance de ser ex. Ali era a Copa mais fácil para o Brasil ganhar, porque o Brasil é uma das melhores seleções de todos os tempos. Eu acho que perde ligeiramente para 82. Aí você chega em 2010... Eu gostei da seleção de 2010, eu acho que o Dunga montou um time competitivo, era menos talento, mas aconteceu ali que num jogo tudo deu errado para nós ali contra a Holanda, infelizmente. Talvez, na minha opinião, tá, pessoal, a seleção de 2010 para mim me representou mais do que a de 2006, tá? 2014 a farra no Brasil, e aí o Tucano Hulk novamente, né? Porque aí o Dunga tinha barrado ele, né? O Dunga tinha barrado ele, daí o que fizeram? Fritaram o Dunga, saiu o Dunga da seleção, foi eliminado, tudo mais lá. Aí veio o Filipão, né? A família Filipão, o nosso último campeão do mundo e tal. Copa no Brasil, né? Aquela festa, aquele oba-oba, eu Tucano Hulk ali no treino da seleção. Pra que treinar? Vamos fazer aqui um caldeirão do Hulk no meio do campo aqui. Aí passou aquela vergonha, aquela infelicidade, aquela situação lastimável do 7-1, né? Uma vergonha, né? Um lixo de situação,
aquele 7-1, o maior vexame, na minha opinião, o maior vexame da história do futebol mundial de todos os tempos, tá? Você tomar 7-1 em casa, tá? 2018, o Brasil já começou, eu acho que assim, foi um bom trabalho do Tite. 2018 ele fez um bom trabalho, mas o Tite ali, com a insistência dele de fechar a igrejinha dele ali, acabou ali, perdeu o meio campo, ali no meio campo a gente deixou ali a Bélgica jogar, a Bélgica conseguiu se classificar ali, né, mas era uma Copa que estava alcançável para o Brasil. 2022, pessoal, aí começa ali, né, os caras, o Tite ali de novo com a igrejinha dele, acabou sucumbindo e tal, os caras perderam um monte de pênalti ali, Marquinhos para decidir um pênalti, Rodrigo perdeu o pênalti, o Neymar, que é o melhor batedor, deixaram para o último. Parabéns aí aos envolvidos aí, tá? Chegando nessa Copa de 2026, vamos resumir que nós já estamos com 5 minutos, é um briefing aqui, né? Porque assim, ó, pessoal, eu sou torcedor do Corinthians, fanático pelo Corinthians, amo o Corinthians, mas assim, por ter visto o Brasil ser campeão em 2002, então eu amo a seleção brasileira e eu só consigo torcer para a seleção na época de Copa do Mundo, porque chega na Copa, a gente tem aquela esperança, né? Porque Copa do Mundo, pessoal, vamos convir, é o maior evento de futebol do mundo. Então chega naquela hora ali, eu começo a lembrar, quando eu era criança, aquele patriotismo, toma, e eu torci, sabia que era difícil, mas falei, cara, se esses jogadores representarem, é um time que dá para brigar. Pessoal, você viu aí seleções do mesmo nível do Brasil, acabou chegando ali nas quartas, nas semifinais. Para mim, se o Brasil pegasse para jogar mesmo, o Brasil não deve nada para a Inglaterra, né? Vão dar risada de mim, né? Mas acho que se o Brasil fosse jogadores ali com mais personalidade, não deve nada para a Inglaterra, né? Realmente ali, quem eu vi que era de futebol jogado ali melhor que o Brasil, França, a Inglaterra pau a pau, né? A Espanha é melhor que o Brasil também, que campeã, né? Logicamente, jogou muito mais bola que o Brasil, né? Mas foi uma surpresa grata aí durante a competição. Mas voltando ali, vamos para 2026. Então, você vê ali esses jogadores. Então, um recado desses jogadores, ó, jogadores sem personalidade, jogadores sem vontade, jogadores mascarados, vocês são todos mascarados, tá? Principalmente você, Rafinha, começando por você, Rafinha, mascarado, tá? Aquela entrevista que você deu lá, porque eu tô preocupado que a Europa pensa de mim, os torcedores brasileiros não me entendem, meu, se tem um presidente sério na CBF, falou, ó, esse cara aí tá fora. Ah, mas não sei, tá fora, meu irmão, dane-se, tá fora. Pode desconvocar esse cara. Ah, mas não sei o que, mas eu sou o treinador que manda. Eu tô mandando, eu sou o presidente, desconvoca esse cara aí. Nós vamos se queimar com o povo brasileiro. Mas não, o cara ainda é titular ainda. Aí vaza vídeo aí, falando da maquiagem, você vê? Uns jogadores sem personalidade, um jogador bunda mole, rapaz. Você pipocar pra Noruega, que só tinha o Haaland, tinha um meio campo lá, o Odegaard lá, tinha um carinha bom lá também, me fugiu o nome dele também, mas a seleção... Arroz com feijão, o único jogador acima da média era o Haaland, monstro sagrado, né? Monstro, joga muita bola, né? Uma jogadozada sem personalidade, cara. Preocupado com o celular, com o Instagram, com Virgínia, com farra. 2 dias de folga. Você acha, pô, pessoal, 2 dias de folga lá nos Estados Unidos, você acha que esses caras foram pra onde? Vocês acham mesmo que eles ficaram lá na cidade, lá onde eles estavam concentrados? Eu não digo nada se Las Vegas não ficou pequeno pros caras lá, velho. Contra a Noruega, os caras andando em campo, será que os caras nem dormiram um dia antes, sei lá, ou a folga, os caras viraram a noite 2 dias seguidos? O que aconteceu? Os caras ficavam olhando a Noruega tocar bola. Então a jogadorzada mascarada, sem personalidade, não nos representa. Enquanto tiver essa geração perdedora, nós vamos perder a próxima Copa de novo em 2030. O certo era fazer uma limpa desses jogadores, contratar mais jogadores que têm vontade, pelo menos pega um cara com uma qualidade técnica menor, mas que vai ter mais vontade. Né? Aqui no Brasil a gente poderia ter levado o Matheus Pereira do Cruzeiro, poderia ter levado a burrice do Ancelotti, burrice, tá? Vou usar esse termo, burrice. Você perde um lateral de ofício, que é o Wesley, você pode repor ali, você já tinha um lateral improvisado que é o Ibanez, fraco esse Ibanez, hein? Você não convoca um novo lateral direito, você vai e insiste em pegar um cara que é volante, que depois foi negociado, mas aí, né? Mas isso aí é só um detalhe, né? Pô, o Mateuzinho tá jogando melhor que esse Ibanez e que esse Danilo. O Danilo é um jogador assim que eu respeito. Com tudo ainda eu respeito ele. Mas a idade chegou, não dá mais, né? E jogamos com o Danilo. Ainda bem que a gente não pegou uma França, um time ofensivo. Se caísse, ou a própria Inglaterra, com aquela postura que o Brasil teve, se pega uma Inglaterra ou uma França,
né? Poderia ter levado aí talvez um novo vexame. Quem sabe, talvez um 7. Pô, Renan, mas você acabou de falar que a Inglaterra é do mesmo nível do Brasil, desde que aquele jogador tivesse vergonha na cara, atitude, personalidade, vontade de vencer, porque talento para bater de igual com a Inglaterra, o Brasil tinha. Né? A Inglaterra que foi em terceiro lugar aí. Quando eu olhei o futebol jogado do Brasil, o potencial que o Brasil poderia apresentar na competição, eu coloquei o Brasil ali entre as 5 melhores seleções, 4 melhores seleções. Então, se você está entre as 4 melhores seleções, você pode buscar ali. Futebol é jogo jogado. Às vezes, num jogo ali, deu tudo certo ali, você consegue chegar numa final e buscar o título. Mas os jogadores sem personalidade, né? Então, você vê... Aí tem notícias aí de bastidores que o Neymar levou uma equipe de filmagem, né? Uma equipe de filmagem lá para fazer o filme do Hexa, né? Desde daquela festa ridícula lá. Você acha que fazer uma festa daquela lá, um oba-oba daquele, só para convocar a seleção ali, já convocar o Neymar? E aí ele levou uma equipe de filmagem, né? Para fazer o filme do Hexa. Só faltou combinar o filme com o Haaland. Então, pessoal, é uma vergonha, jogadores sem personalidade, jogadores sem vontade de vencer, né? Milionários, né? Badalados, acaba saindo cedo do Brasil. Tem uns que nem passou por nenhum time brasileiro, mas está lá na seleção. Ah, mas jogou na Premier League. Pessoal, Pedro não foi para a Copa. Pedro não foi para a Copa. Às vezes falta na seleção jogadores com personalidade. Gabigol, já foi o tempo dele. Ele poderia ter ido em 2022. Ele estava voando no Flamengo ali, estava tipo assim, ele estava em várias temporadas boas no Flamengo. Mas é um jogador, eu gosto do Gabigol, ele tem personalidade para jogo assim, grande. Jogo de Copa do Mundo, final de Libertadores, que ele meteu, se eu não me engano, tem 4 gols em finais de Libertadores. É um jogador que não pipoca. Jogador desse nível de personalidade precisava na seleção. Mas... né? E eu não tô falando agora, tá? Agora eu também não levaria o Gabigol. O Gabigol realmente deu uma caída técnica, embora ele tá fazendo gol no Santos aí, um pouco antes da Copa ele tava fazendo uns golzinhos ali no Santos, ele melhorou um pouco ali, dos últimos 3 anos, tá? Então, pessoal, jogadores sem personalidade nenhuma, má vergonha, e não me representam. Então, você vê o Alisson, né? Que deve ser apadrinhado ali pelo Tafarel, porque toda a Copa é o Alisson, né? Aí você vê uma zaga ali, Marquinhos. Gabriel Magalhães jogou bem. Marquinhos. Pô, Marquinhos, cara. Marquinhos no PSG é um leão. Chega na seleção brasileira, não consegue desenrolar. Né? O Danilo tentou fazer o que dava ali, mas é velho já e não tinha de ofício. O burro do Ancelotti não levou um lateral de ofício. Aí você tem na lateral esquerda, o menino jogou bem, eu acho que ele fez uma Copa regular dentro das limitações dele, que é o Douglas Santos ali. Aí chega ali na volância o homem de marcação, né? O pastor alemão ali, o homem, né? O pitbull ali do time, né? Que tem que fazer ali o trabalho sujo, Casemiro. Casemiro parecendo a Rasputia lá do Norbit, né? Não conseguia correr, o time perdia a bola em contra-ataque, ele voltava trotando. E às vezes o atacante tendo que voltar ali, às vezes o Ryan lá para fazer uma marcação. Pô, pessoal, vamos ser sinceros. Lucas Paquetá Bet. Seja sincero, vamos ser sinceros pelo menos uma vez na vida. Vocês acham que o Brasil ia ganhar uma Copa com um jogador chamado Paquetá Bet? Olha o nome do cara, Paquetá Bet. Você acha que o Brasil ia chegar em algum lugar? Né? Quem estava bem ficou no banco, era o Danilo Santos, um jogador que poderia agregar ali no lugar do Casemiro, marca melhor. Quando ele era do Palmeiras, ele era mais marcador, colocou uma estigma que ele era mais jogador de frente, porque ele joga mais na frente ali no Botafogo, o segundo volante, mas ele sabe fazer o primeiro volante. Ele poderia ficar no lugar do Casemiro ali. Bruno Guimarães, o melhor ali, eu acho que é o melhor jogador brasileiro ali na Copa. Esse não tem que falar dele. Aí você vê, o Ryan fez uma Copa ok, né? Você vê ali Vini Júnior, cara. Vini Júnior, pipocou, não quis bater o pênalti lá contra a Noruega, cara. Ah, mas o Ancelotti fez um estudo que de 10 pênaltis, o Bruno Guimarães fez 8, nos últimos 10 pênaltis ele fez 8, e o aproveitamento do Vinícius Júnior é tantos por cento. Pessoal, jogador raiz ali, jogador que quer decidir, desculpa. Ele pega ali e fala, não quero nem saber, dane-se. Não vou falar palavrão aqui que não é, mas é isso que vocês pensaram mesmo. Dane-se, meu irmão. Eu sou o cara do time, eu que vou bater. Jogador de personalidade. Vê o que o Romário falou em 94, a seleção mal, vindo de um mau momento nas eliminatórias. Desconfiança total. Ele vai lá na entrevista e fala, ó, se o Brasil não for campeão,
pode cobrar de mim. Isso que é jogador de personalidade. Além do cara ser um dos melhores jogadores do mundo, a gente tinha jogadores de personalidade, né? Então, você vê lá, né? Pessoal, vocês querem saber a realidade da seleção brasileira? Veja o canal Peleja, documentário sobre a CBF. Veja a entrevista do Miller, o Miller, esses jogadores da seleção atual não servem para limpar a chuteira do Miller, tá? A não ser o Neymar, tirando o Neymar. O resto não limpa a chuteira dele, tá? O Miller, vê a entrevista que o Miller deu no Estadão, podcast no Estadão. Que ele fala que é a pior geração de todos os tempos. Eu concordo, tá? E veja a entrevista que o nosso Edilson, né? O Edilson Capetinha, o nosso ídolo corintiano, deu também falando da seleção brasileira. Aí a gente vai conseguindo encaixar as peças. Então é um problema que vem do lado de cima. Você não tem uma cultura de futebol. Agora você começa a trazer treinador estrangeiro. E essa vergonha aí. Aí essa geração, né? 2000 pra cá, ainda tem esperança, né? Porque não chegou a ver o Brasil campeão. Eu tenho meu irmão mais novo, que é dessa idade, né? E não sabe o que é uma seleção raiz, né? É triste, né? Eu tive o privilégio de ver, então eu sei o que eu tô falando. Então, quando a gente vê esses caras aí tendo esperança em Paquetá, tendo esperança que o Vini Júnior, na próxima Copa do Mundo, vai fazer um hat-trick na final e o Brasil vai ser hexa. Então, essa geração que tem essa esperança, agora falando como um comentarista, assim, tirando a emoção, chega a dar um pouco de vergonha alheia. Achar que um jogador desses, sem personalidade, sem identidade como esse, mas no Real Madrid foi o melhor. Pessoal, personalidade, seleção brasileira, patriotismo, vestir amarelinha, é a maior camisa do mundo do futebol. Não tem personalidade para jogar na seleção, para jogar uma Copa. Tem que torcer para vir uma nova safra aí, surgir um novo Romário, um novo Ronaldo, um novo Ronaldinho, mas não só dentro de campo, fora de campo também, com personalidade. Até aquele cara baladeiro também, mas chega dentro de campo, resolve. Ó, daqui, ó. Opa, caiu meu microfone aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar aqui. Bati aqui, caiu meu microfone. Aquele cara que bate no peito e fala, ó, deu problema aí, o jogo tá difícil. Toca em mim aqui, ó. Toca em mim que eu resolvo. É isso que vai faltar nessa nova geração ainda. Que vem uma nova geração. E aí é muito perto para ter uma nova geração, então vai ter remanescentes dessa geração atual na próxima Copa. Por isso que eu acredito que vai ser mais uma vergonha, tá? Talvez ali, eu não vou dizer uma vergonha, quem sabe às vezes encaixa, começa a fazer bons jogos ali, quem sabe chega umas quartas de final, mas a tendência é ali numas oitavas, no máximo ali, cair de novo, tá? Infelizmente, tá, pessoal? É lógico que chegando na hora da Copa do Mundo, chega na hora ali, eu coloco a camisa amarela, eu vou torcer, mas analisando friamente, não tem perspectiva nenhuma, né, de uma reestruturação no futebol. Então hoje a molecada fica no condomínio, não é igual antigamente saía na rua, você arrancava o dedão do pé para jogar uma bola, aí você vê que na categoria de base, eu falo isso porque meu irmão é jogador, tá? Meu irmão é novo, ele é jogador já, né? Não pense que eu sou rico, pessoal, que meu irmão também é rico. Meu irmão ainda tá tentando, né, subir na carreira. Meu irmão é novo ainda, já é jogador profissional e tá tendo dificuldade, porque não tem empresário. Você vai jogar em tal lugar, quem que é o teu empresário? Quanto que você... se você der tanto, eu coloco você em tal lugar. Então é um meio muito sujo, tá, pessoal? E aí, às vezes, você acaba perdendo bons talentos e outros que, porque tem dinheiro, tem menos talento, vai lá porque tem dinheiro, consegue vaga. É só você ver o tanto de perna de pau que você vê na Série A, aí você fala, cara, lá atrás esse cara teve um empresário que... Então, pessoal, é um problema que vem... É profundo esse problema do futebol brasileiro e é preocupante. Esquece esse negócio, o país do futebol, isso aí já foi, já... A gente demorou para aceitar isso, mas eu acho que desde 2014 na Copa aqui no Brasil foi provado que o Brasil não é mais o país do futebol, tá? Então vamos cair na realidade um pouco aí, tá? E fica esse recado aí para esses jogadores, né? Sem personalidade, sem patriotismo, sem identidade. Você acha o voo de volta da seleção, nem o técnico? Que comando tem essa seleção? Cadê o Rodrigo Caetano? Cadê o diretor para lá botar a cara e falar assim, vamos falar aqui depois dessa eliminação? Todo mundo foi escondido, ninguém voltou, só voltou o Danilo no avião. Pô, que vergonha, cara. Que vergonha é essa? Aí chega lá, pô, os caras saindo lá também do campo, lá, os repórteres perguntando, não, ninguém vai falar, os caras na maior mascarado, passando com o boné baixo, com cara fechado, ignorando os repórteres. Vocês estão ignorando o povo brasileiro, cara. Vocês não representam ninguém, na verdade. Vocês devem representar no máximo ali o ego de vocês, a vaidade de vocês. Então,
não me representa, não tenho esperança nesses jogadores. E eu vou falar, se fosse o Corinthians ali contra a Noruega, aí vai Corinthians. O Corinthians tinha ganhado da Noruega, cara. Se o Corinthians jogasse com raça ali, o Corinthians que, por exemplo, ganhou do Flamengo, lá na Supercopa, aquele Corinthians ali goleava a Noruega, cara. Tá? Doa quem doer. Pode dar risada da minha cara aí, tá? Por quê? Jogadores ficaram olhando a Noruega tocar a bola de lado, um time limitado como a Noruega. Só tinha o Haaland lá, né? O Haaland realmente é acima, é melhor que todos os jogadores ali do Brasil. Falei que tirando o Neymar novamente, falando que eu ia falar rapidinho do Neymar. O Neymar ainda é o único que tentou alguma coisa, né? Eu não sou um crítico do Neymar assíduo, eu acho assim que ele poderia ter chegado mais longe se ele fosse um cara com mais personalidade também, mas dentro de campo ele representou, ele tem uma carreira, né, vitoriosa, jogou com os melhores do mundo na época dele, foi um dos melhores jogadores do mundo, é um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro de todos os tempos. Para mim, em 2002 ele jogaria sim no lugar do Rivaldo, ia dar uma briga boa, mas eu acho que ele jogaria no lugar do Rivaldo, sim. E isso aí dá uma polêmica, né, que eu acho que ele, carreira por carreira, eu acho que ele jogou mais bola que o Rivaldo, tá? Só que não sei se seria campeão, porque o Rivaldo foi peça fundamental para ser campeão em 2002, né? Então, eu não tenho esse saudosismo de falar, não, porque o Rivaldo é o cara da Copa, não, querer comparar Rivaldo com o Neymar. Pô, pessoal, o Neymar jogou mais bola que o Rivaldo, tá? Que o Ronaldo não, mas que o Rivaldo sim. Então, o Neymar, ainda não tem que falar dele, ainda ele sem condições físicas para ir para a Copa, não deveria nem ter ido, mas ele foi um cara que tentou fazer alguma coisa lá, né? Tentou ali, conseguiu um pênalti ali, daí fez o gol, né? Mas ele sozinho, né? Ele foi um cara que não foi tão abençoado igual o Ronaldo foi, de ter caras feras ali do lado dele, ele não teve. Ele teve esse bando de jogadores aí sem personalidade, tá? Então vamos... Chega de falar desses caras aí, vamos falar do pós-jogo aí do Corinthians. Pessoal, a gente vai falar depois do pós-jogo sobre a situação financeira do Corinthians. Queria que vocês ficassem, ó. Chegamos até aqui, ó, 22 minutos de vídeo. Pessoal, dá uma fortalecida no canal, deixa o like, se inscreve aí, porque é importante. Eu tô fazendo proposital agora, vou começar a fazer uns pós-jogos de maior duração, que eu sei que tem um alcance maior. Eu gosto de ouvir vídeos longos, né? Principalmente quando eu tô fazendo alguma coisa, trabalhando, às vezes limpando alguma coisa em casa, eu coloco ali no fone de ouvido e vou ouvindo ali, e aí eu consigo desenrolar mais minhas atividades. Então eu quero ter eu quero ser um desses vídeos aí que vocês possam ouvir aí fazendo as coisas. Mas aí o vídeo é longo, cara, dá uma aceleradinha no vídeo e vamos pra cima, tá? Vamos lá. Falar desse pós-jogo aí, o Corinthians, né, contra o Remo. Corinthians, importante falar, viu, pessoal? Depois de uma parada de Copa do Mundo, eu acho que é a primeira vez que eu vejo o Corinthians voltar bem numa parada de Copa do Mundo ou data FIFA, porque é sempre o Corinthians, data FIFA ou parada de Copa do Mundo, volta pior, toma ataca, perde jogo, joga mal, né? Então, estou muito surpreendido, e aí crédito pro Diniz mais uma vez. Mais uma vitória com a assinatura do Fernando Diniz, porque conseguiu ali. Você viu que o Corinthians teve uma postura física interessante, principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo, por estar 3-0, deu uma baixada no ritmo, acho que pecou nisso. Poderia ter mantido um pouco o ritmo ali, buscado fazer mais gols para afastar mais a zica, dar uma confiança maior para esse elenco. Mas 3-0 também é um placar legal, né? Então, o Corinthians volta bem depois dessa Copa do Mundo aí, uma postura legal, uma postura interessante. E aí, bom, começa com uma boa vontade, né? E eu tava vendo ali a escalação do Remo, galera, um time cascudinho do Remo, com jogadores rodados ali, experiência. Você vê o Maicon, que jogou no Corinthians, você vê ali um Patrick, Zé Ivaldo, que ganhou título no Fortaleza lá, né? Patrick, que passou por vários times, né? Jogador cascudo, experiente. Você vê ali na frente ali aquele Aleph Manga, porque é um jogador chato também, né? Sabe fazer gol, né? Não é um jogador de time grande, mas é um jogador chato, né? E Pikachu, cara. Pikachu que cansou de fazer gol no Corinthians. Falei, cara, esse jogo pode dar ruim. Quando eu vi a escalação do Remo ali, eu falei, é um jogo típico pro Corinthians levar fumo. Não é por pessimismo, é lógico que ali na hora a gente tá torcendo, mas ali no fundo, aquela análise futebolística, a gente pensa essas coisas. Falei, cara, só pensei, não falei nada, né? E o Caio César consolidado, você vê, jogando bem, rabiscando, indo pra cima, né? Fez uma coisa que eu cobro mais dele, que tá finalizando mais, né? Buscando uma finalização. Acho que ele ciscava muito, driblava muito e não tinha muito uma finalização. Ele tem que trabalhar mais isso. Então, que ele possa evoluir a finalização dele e é um baita do jogador, né? Tá num bom momento. Hoje é titular incontestável ali, né?
E tem um lance engraçado, cara. Logo aos 8 minutos ali, o Yuri Alberto erra um passe de 3 metros. Falei, cara, mais uma noite de Yuri Alberto. Você vê que contra o Cascavel foi uma lástima. Eu nem fiz pós-jogo do Cascavel, que lá, pra mim, não é jogo de futebol, tá, pessoal? Que lá é um pasto. E o Corinthians perdeu. Graças a Deus ninguém se machucou ali. O Corinthians teve a chance ali de ter um jogador com um LCA rompido ali, né? O Garro, como que você coloca o Garro, cara, com o joelho limitado para jogar num campo esburacado daquele? É um amadorismo que, cara, é lastimável, né? Então eu nem fiz pós-jogo para não passar nervoso, né? Mas assim, não, o Yuri não jogou nada contra o Cascavel ali, viu alguns lampejos daquele jogo, ele não conseguiu nem assistir direito. Paia demais o jogo, né? Mas você vê o Yuri Alberto errando passe de 2, 3 metros logo aos 8 minutos. Falei, cara, mais uma noite de Yuri, né? E aí o Remo bem postado, buscando ali algumas interações no jogo ali, tocando bola. Você vê que eles não sentiam o peso do jogo, né? Porque tem jogadores experientes, eles sabendo. O jogador sabe, pessoal. O jogador do time adversário daqui pra frente... não, daqui pra frente não. Há muitos jogos atrás já se foi aquele negócio de time ir lá na arena e ficar com medo. Já foi isso aí há muito tempo já. Já acho que uns 2, 3 anos, desde aquela vez... Eu não sei que ano que foi que o Corinthians levou 5 do Bahia na Neoquímica Arena. Desses anos atrás. Depois daquilo lá, acabou, velho. Ninguém respeita mais o Corinthians na arena. Pra trazer esse respeito de volta, tinha que ser ganhar o ano inteiro os jogos na arena e, tipo, massacrar os times, assim, pra depois os caras começarem a respeitar de novo. E olha lá. Tá? E você viu o Remo tocando a bola ali como quem tá tranquilo no jogo, não tá sentindo o peso do jogo, mas o Corinthians na sua qualidade foi se impondo. Eu achei que o Gabriel Paulista fez uma boa partida. Daqui a pouco a gente vai falar dos jogadores ali, da situação do jogo. E, cara, 26 minutos, gol do Yuri Alberto, né? Então você tem um gol ali que ele fez um gol de atacante que sabe jogar futebol, né? É difícil falar sobre ele, tá, pessoal? Então eu ainda vou manter minha opinião, não vou me emocionar. Eu acho que peca muito na finalização, não tem a cabeça no lugar, ele não tem o emocional para jogar futebol. Não tem um emocional saudável para jogar futebol. É a minha opinião sobre o Yuri Alberto, tá? E isso atrapalha ele, porque ele tem qualidade, mas a cabeça dele, né, ele sente o peso às vezes do jogo, ele sente o peso emocional de tudo que já aconteceu com ele carrega isso, ele absorve isso, e aí ele não consegue se soltar, né? Tanto é que você vê que depois que ele faz o gol, quanto que ele fica mais leve, começa a acertar mais passe. Então, eu falei, cara, é um jogo para ele fazer mais gol, para ele tirar um pouco essa zica e tirar esse peso, né? Então... Depois aí tem o golaço do Caio César, jogada trabalhada, né? Antes do golaço do Caio César, pra mim foi golaço do Yuri Alberto também, principalmente vou elogiar o Breno Bidon, uma clareada de jogada que o Breno Bidon deu, tá? Ele faz uma clareada de jogada, ele acha um passe minucioso, assim, tipo assim, de jogador que sabe jogar, e ele sabe, né? O que precisa mais dele é ter mais uma dinâmica, assim, de se apresentar mais, chutar mais ao gol, assistência e tudo mais, fazer gol, né? Mas tirando isso, a clareada que ele dá pro André, e o André na inteligência já acessa o espaço e tem um corredor livre para avançar, e aí ele dá o passe pro Yuri Alberto, mérito total do Breno Bidon e do André nessa jogada aí do gol do Yuri Alberto, que também finalizou muito bem. O zagueiro já tava, né, o zagueiro tava fechando, né, ele indo aqui, o zagueiro já tava fechando, antes do zagueiro chegar, ele traz com a perna esquerda e bate ali no primeiro pau, sem ser cruzado, né? Tirou do goleiro, foi muito bem, rasteiro, né? Então, bela finalização, belo gol do Corinthians. Depois do golaço do Caio César, jogada trabalhada, Labiar jogando muita bola, dando por cima ali, o Breno Bidon dando uma assistência, né? Jogo ótimo do Breno Bidon, um baita de um jogo dele, um dos melhores em campo ali, tá? E... o segundo gol do Corinthians. Então assim, ó... Depois mais um golaço do Yuri Alberto, né? Você vê que a bola sobra pingando uma típica bola que ele sempre costuma chutar na lua, ele consegue acertar um golaço. Então, cara, aí termina o primeiro tempo, falei, cara, esse é um jogo pro Yuri fazer mais gol e tirar esse peso. Você vê que ele começa a jogar mais leve. Só que, porém, todavia, portanto, segundo tempo do Corinthians, um segundo tempo de café com leite, o Corinthians diminuiu o ritmo, começou a tocar a bola, o Remo não teve força para agredir o Corinthians controlou bem o jogo, dominou as ações, e o Fernando Diniz ficou pé da vida ali no final do jogo, porque ele queria que o Corinthians agredisse mais, né? Então,
Esse segundo tempo aí o Yuri desperdiçou a chance de meter um hat-trick para ganhar confiança nessa temporada, porque a gente tem Libertadores chegando, Rosário Central aí, Copa do Brasil, e a gente sabe que esses jogos grandes o Yuri tem muito potencial para brilhar, então ele tendo essa confiança ia ser muito importante, né? Então não foi dessa vez, então, né, que seja um outro momento ali do Yuri Alberto, né? Mas eu acho que esses 2 gols pode ele olhar para ele, cara, meti 2 gols, cara, eu tenho potencial, eu vou melhorar minha finalização, mas eu não acredito nisso. Eu acho que ele já vai voltar a ter aqueles lances bizarros, porque, como eu falei, na minha opinião, ele não tem um emocional, né, centrado para ser um jogador, né, para ser um jogador de futebol em alto nível, né? Então ele tem lampejos ali, como hoje foi lampejos, até coloquei na capa do vídeo, lampejo de Yuri Alberto aí, né? E não tô sendo ingrato, pessoal, sou muito grato pelos gols que ele fez, pelos gols de final de título que ele deu, mas são lampejos, né? Então você vê o Yuri no seu estado normal, lances bizarros, perdendo gol, pecando finalização, a cada 5 chances, né? 5, 6 chances para fazer uma, então vamos com calma, né? Não é porque, calma, pessoal, calma, não vamos se emocionar. Então, agora, o que eu queria mesmo é que ele calasse minha boca, que tivesse mais um ano daquele que ele meteu 30 gols e tal, mas pouco provável, e eu acho sim que se aparecer a proposta aí na janela, que é pouco provável que apareça, porque os times têm scout, os times analisam, os olheiros analisam o jogador em todos os aspectos, não vai ter proposta. Minha opinião, acho que não vai ter uma proposta interessante pro Yuri Alberto. Talvez apareça uma da Arábia, voltar pro Zenit, que teve um burburinho sobre isso, mas não acredito que um time de primeira prateleira da Europa vai fazer uma proposta pro Yuri, tá? Pro André sim, pro Breno Bridon sim, Yuri não acredito, tá? Então, pessoal, vamos analisar essa partida. Vou colocar aqui na tela aqui, vou ver aqui vamos rapidão dar as notas para esses jogadores aqui. Aí, tava colocando aqui, já coloquei na tela aqui. Não sou o Coy, né? Coy que é meu amigo, né? Sou membro do canal ali do COI corintiano, então essa aí é dar nota para os jogadores, é a marca do COI, então, mas é importante a gente dar nota para os jogadores. Eu até não queria fazer esse quadro, mas eu gosto de fazer porque daí a gente consegue colocar os pingos nos is de quem jogou bem e quem não jogou tão bem assim, tá? E quando for uma má partida, ver quem jogou muito mal, e às vezes a gente achar, né, as causas raízes ali das questões do jogo, né? Então, vamos lá. Hugo Souza, pouco exigido, nota 5. Mateuzinho, uma partida ok, não foi aquele Mateuzinho agudo, agressivo que a gente costuma ver, principalmente nos jogos na arena, aquele espetado, né, jogando ali nas laterais, mas também não comprometeu, então nota 5,1 aí pro Mateuzinho. Gabriel Paulista jogou muito bem postado, correndo, cara, parecia um cara bem postado fisicamente também, não comprometeu, fez uma partida interessante o Gabriel Paulista ali, 6,5, o Gustavo Henrique também não comprometeu, bem postado, regular, né, mantendo aí a boa temporada que ele já vem, então nota 6 ali pro Gustavo Henrique. O Matheus Bidu tentou ali jogadas, não conseguiu muito espaço ali, né, o Bidu ele é aquele cara, ele tem aquela personalidade meio de moleque, né, mas ele não sente o peso do jogo, né, então ele é um jogador que eu gosto muito do Bidu, tá? Mas esse jogo foi mais ou menos ali, então também não comprometeu, vamos colocar ali um 5 para ele. Aí nós chegamos no Alan. O Alan também, nada a destacar, nada a desabonar também, mas é um jogador que não seria titular, ao meu ver, eu colocaria o Ranieri no lugar dele, se bem que o Ranieri tá machucado, né? Então, Alan, aquele joguinho dele lá de ficar enfiado no meio dos zagueiros, não, porque ajuda na saída de bola, tocando pro lado, tocando pro passinho de 5 metros, pra mim... E pouco, você não vê ele fazer um desarme, dificilmente você vê ele fazer um desarme, né? Então, nota 3 ali pro Alan, tá? O André, cara, partidaça do André, né? Uma assistência, né? Bem postado, nota 8 pro André, jogou muita bola. Breno Bidon, nota 9, jogou muita bola também, presente, né? Fez uma clareada na jogada ali pro André poder dar assistência pro Yuri no primeiro gol, né? E o primeiro gol que é o mais difícil, né? O primeiro gol é onde o jogo tá mais truncado. Eu costumo falar, o primeiro gol é sempre mais difícil de fazer, né? Então, aquela clareada que o Breno Bidon ali deu pro André sair no corredor e dar assistência pro Yuri foi fundamental. Então, nota 9 aí. Eu dei 8 pro André e 9 pro Breno Bridon, isso aí. Zacarias Labiade, jogou muita bola, gostei da postura dele, né, faltou um pouco aquela finalização mais de qualidade pro gol, né, por ele ser o meio ali de criação, né, mas tá ok, jogou uma partida ok, nota 6,9 ali pro Labiá. Caio César muito bem na partida, meteu um gol, rabiscou, foi pra cima, né, deu umas entortadas ali no lateral esquerdo ali do Remo, nota
nota 8 para o Caio César também. E o Alberto, uma partida ok, meteu 2 gols, né? Teve lances ali que ele errou passe de 2 metros, teve aqueles lances que ele dá aquele migué, dá aquela trombada no zagueiro em vez de subir, disputar a bola, né? Mas ali pelos 2 gols que ele fez, ali uma nota 7 também pro Yuri, né? E vamos lá, 10 substituições. Entrou o André Carrilho, nada a destacar, né? Fez algumas jogadas ali nas laterais, então nota 4 para o André Carrilho. Matheus Pereira, nada a destacar também, nada a desabonar, nota 4. Fabrício Sanguinelli entrou no lugar do Bidu ali, que machucou a cabeça ali, nada lá ele, né? Nada a destacar também, nada a desabonar, nota 4 para o Fabrício. O Lingard tentou ali fazer uma jogada, nota 4,5 ali, também nada a destacar. E aí o Corinthians, de Fernando Diniz, aí uma nota 8 para o Fernando Diniz, 8 ali para o Fernando Diniz, time com a assinatura dele, essa vitória aí, parabéns ali para a equipe, tá, pessoal? Então tá feito aí esse pós-jogo, né? Então, Corinthians ali, 3 pontos importantíssimos. E vamos com calma, pessoal, ó, porque as coisas tá pegando, o bicho tá pegando. Vamos agora para essa parte final do vídeo. Infelizmente, não quero ser pessimista, tá, pessoal? Jamais. Aqui é Corinthians, aqui a gente é corintiano, né? O corintiano, ele transcende a lógica, né? Mas a gente tem que entender que o bastidor do Corinthians está pegando fogo e a situação do Corinthians financeira já é catastrófica, né? Sei que isso vocês já estão ouvindo há muitos meses, mas agora a coisa está mais séria, tá, pessoal? A coisa está bem séria e na capa desse vídeo aí eu coloquei e não me arrependo, e eu sei, eu tenho informações com pessoas que têm informações com pessoas lá de dentro que o Corinthians já quebrou, tá? O Corinthians está quebrado, o Corinthians não tem condições de manter folha de pagamento dos jogadores até o final do ano, o Corinthians não tem condições por si só de pagar as dívidas, de baixar a dívida, não tem mais essa condição, né? Auditorias feitas não vão ser divulgadas para não alarmar a situação, isso foi algo articulado lá dentro, tá? Então não vai chegar para vocês uma notícia oficial, mas o Corinthians, até por auditoria, já foi dado como insolvente, né? Supostamente, a informação que a gente tem, né? Supostamente, a gente não pode, senão vai falar, eu posso ser processado falando que eu estou difamando que o Corinthians está quebrado, né? Então, segundo informações muito sérias que a gente tem, o Corinthians já está quebrado, tá, pessoal? Infelizmente, e quem está lá não quer perder o poder, né? São esses conselheiros, esse modelo, né, nefasto, esse modelo atrasado, esse modelo associativo. Então, você vê que as coisas estão mudando, né, pessoal? Antigamente, você via os programas esportivos, você via até falar muito isso do Corinthians, do Atlético Mineiro, do Botafogo, do Vasco. Não, o time tá devendo demais, o Corinthians desse jeito, devendo desse jeito, ou o Vasco que seja, não, o time desse jeito devendo vai acabar virando uma SAF, como se virar uma SAF fosse uma coisa ruim, mas na verdade, com as articulações do futebol dos últimos anos, agora o futebol tendo, né, atualizações de leis, né, a Lei Geral do Esporte que vai atualizar algumas coisas, virar SAF já não é uma coisa ruim, na verdade é uma coisa necessária para todos os clubes do Brasil, inclusive Flamengo e Palmeiras, que tem uma boa gestão, Flamengo e Palmeiras, não tem o que falar, são clubes estruturados financeiramente, mas vão virar SAF também com o passar dos anos. Eu não dou, cara, eu acho que no máximo uma década, no máximo, mais tardar aí uma década, Palmeiras e Flamengo já é SAF também. Lógico que vai ser uma SAF mais estruturada, né? Não é qualquer SAF desesperado igual o Vasco está fazendo, igual o Corinthians está agora, com o Pires na mão, né? Então, até porque os tributos, né, vão aumentar com a questão de clubes associativos. Então, você sendo SAF, você evita muitos tributos. Então, e aí a profissionalização da gestão vai ser necessária em todos os times do Brasil, tá? E vamos lá, sobre SAF, pessoal. A gente sabe que tem SAFs que deram certo. Você vê a do Mirassol, você vê a SAF aí do Bahia. Então, fazendo certo, vai dar certo. Quando tem coisa errada, vai dar errado. Você vê o SAF de dono, o cara coloca o Botafogo lá como garantia. Já imaginou isso no Corinthians? Não existe. SAF de dono no Corinthians não dá certo e a gente tem que lutar, vai contra a cultura do Corinthians, vai contra a história do Corinthians, né? O Corinthians foi fundado por operários e um dos dizeres ali, o Corinthians vai ser o time do povo e o povo que vai fazer o time. Então, isso não vem ao caso, não tem cogitação isso, SAF de dono do Corinthians. E, cara,
A intervenção judicial é necessária. Eu não vou, pessoal, vocês estão cansados de saber, eu não vou nem entrar fundo nas maracutaias que tem no Corinthians, no lado obscuro do Parque São Jorge, que vocês sabem que são as pessoas que estão lá, o que são envolvidas, os inquéritos e mais inquéritos e mais inquéritos do Ministério Público, não é o Renan que está falando, sobre desvio de uniforme, sobre uso de cartão corporativo, sobre empresa de segurança usada como fachada para desviar dinheiro, sobre, e veja bem, sobre comentários e investigações a supostamente uma ligação com o crime organizado, então é coisa muito grande, tá? Não vou entrar em detalhe aqui porque é algo mais pesado falar sobre isso, tá? E a intervenção do judicial no Corinthians ela precisa acontecer de maneira urgente, tá? É uma questão de sobrevivência, tá? O Corinthians é patrimônio público, sim. É só você ver a história do Corinthians com relação à democracia. O Corinthians fez parte da história do Brasil com relação à democracia. Foi um agente de disseminação da democracia, né? Ali com o Dr. Sócrates, naqueles anos ali, naquela década ali. E o Corinthians é sim um patrimônio histórico do estado de São Paulo. Sendo patrimônio histórico, é dever do Ministério Público agir. E pessoal, eu não vou entrar em detalhes, já dei algumas pistas. Tira a conclusão de vocês. Por que está demorando tanto? Por que o Ministério Público ainda está tendo? Não tô aqui falando contra a idoneidade do Ministério Público, jamais. Quem sou eu para falar isso? Mas por que está demorando muito? Qual prova eles precisam mais para ter uma intervenção judicial no Corinthians? A intervenção que teve no Bahia, teve por muito menos no Bahia, intervenção judicial. Sabe por quê, pessoal? Tem muita coisa grande envolvida. É só você ver o Cássio Concerino, que é o promotor que foi nomeado para cuidar desse negócio aí. Tem outros envolvidos também que estão cuidando agora, tem juízes aí envolvidos. Mas tem gente grande envolvida também buscando segurar, tá? Então, a impressão que eu tenho é que tem coisa grande envolvida. E todos os passos estão sendo minuciosamente dados, né, para que essa intervenção possa acontecer de uma maneira sucinta. Eu acho que vai acontecer, eu acho que vai. Mas, pessoal, a coisa... mais do que isso, eu acho que pode ser... Eu acho que ela pode acontecer, mas a que custo ela vai acontecer? Vai esperar um time ficar numa situação onde às vezes não vai ter situação, às vezes vai esperar chegar até o ponto que o Corinthians não vai ter dinheiro para pagar uma conta de luz e jogador indo embora, jogador rescindindo o contrato, processando o clube, indo embora. Por isso que a gente tem que torcer para o Corinthians fazer 45 pontos urgentes nessa temporada. Esquece ser campeão da Libertadores. Como torcedor, a gente vai buscar, vai acreditar. Mas se o Corinthians começar a atrasar muito de salário, pessoal, a gente sabe como que é jogador de futebol. Esse jogador de hoje em dia não é mais igual antigamente, raiz, pessoal. Esquece. Os caras vão acabar tirando o pé, os caras vão perder a vontade, vai acabar perdendo jogos ali. Então a gente tem que fazer os 45 pontos o mais rápido possível. Tá mais do que na hora da intervenção judicial, porém, todavia, portanto, eu tenho medo de que aconteça assim, do fato de a intervenção judicial acontecer só no momento que o clube tiver num abismo, né? Hoje ele está no precipício para cair no abismo, mas tem quem diga ali, tem o Marco da Fiel que fala que o Corinthians já caiu no fundo do poço, né? Mas sempre está cavando mais. Tem várias metáforas que vocês podem usar aí, mas eu vou usar essa. O Corinthians está à beira do precipício para cair no abismo. Eu acho que a intervenção vai acontecer quando? Com o Corinthians ali à beira do precipício ou quando o Corinthians cair do precipício e cair no abismo? Quando que vai acontecer essa intervenção? Então, pessoal, é algo aí a gente pensar, né? A gente vai acreditar mais do que nunca. É hora da gente ser corintiano mais do que nunca. Lembrar os tempos ali que o Corinthians caiu para a segunda divisão e a torcida cresceu. A torcida criou ali o mantra ali, né? Nunca vou te abandonar. Foram mais corintianos do que nunca. É nessa hora que a gente precisa. Pessoal, eu só agora oficialmente quero deixar aqui o meu apoio, né? Pessoal, não vivo de YouTube, tenho meu trabalho, não conheço os caras, só conheço o máximo ali o pessoal do canal do COI ali, que também não tem contato com os caras, não recebi dinheiro de ninguém. Você pode ver, se bobear, os vídeos que eu tô fazendo aqui atualmente, meu canal tá começando agora, tem 10 visualizações, às vezes tem 20, às vezes tem 5, então não tenho pretensão nenhuma. Você acha que os caras iam fazer de alguma maneira eu gravar um vídeo para falar bem deles? Eu não conheço os caras, não quero conhecer, mas eu tenho que reconhecer que o projeto da Safiel é o mais
adequado à situação do Corinthians, tá? Por quê? Não é SAF de dono. Ah, mas tem isso, tem aquilo, pessoal. O Corinthians não tem mais escolha. Acorda, vamos acordar pra vida. Gaviões da Fiel, vamos acordar pra vida. A gente precisa da torcida organizada. Ah, mas que vem aquele papo da Gaviões da Fiel, né? Não, mas todo corintiano tem que se unir, não é só a Gaviões. Pô, para com isso aí, cara. A força que a Gaviões da Fiel tem é maior do que todos os restos dos corintianos, que é uma organização que movimenta politicamente, tanto para cima quanto para baixo. Tá na hora da Gaviões da Fiel, junto com os corintianos, aí sim, a Gaviões puxando, sendo esse carro-chefe, os corintianos vindo também e apoiar, primeiramente, uma intervenção no Corinthians, no mínimo. E aí, na hora de bater o martelo, vamos ser SAF? Aí, pra mim, Safiel tá mais enquadrado, por quê? Nós não vamos ter uma SAF de dono, só por isso. Dependente se vai ter investidores que vão investir mais, vão ter um poder maior. Pessoal, não, já foi falado, já teve a versão 2.0, foi explicado isso daí. Vê as lives que tá tendo lá no canal do Bono, lá, vocês vão entender melhor. Aqui não é canal para ficar explicando essa Fiel, tá? Só falando do meu apoio. Eu já assinei. Quem não assinou, acho que vale a pena assinar. Passar das 100 mil assinaturas ali para fazer um barulho, porque a que preço nós vamos ficar esperando? O que a gente vai esperar mais acontecer, né? Então, não é porque ganhou hoje. O Corinthians tem que fazer 45 pontos urgentes, né? Alguém garante aí que o Corinthians vai pagar o salário desse mês, que está atrasado já? Tem 4 transfer ban, pessoal. Não é 2 transfer ban, é 4. Tem outros para chegar. Pessoal, se for ficar falando aqui, ó, aqui não é canal... Tem outros canais aí que sabem falar melhor do que eu. Você vê que tem o blog do Macedo, tem as lives que o Mala participa ali, vocês vão saber tudo isso daí, não é? Eu só estou trazendo a minha ótica sobre a situação. Então, é hora da gente ser mais corintiano do que nunca, tá? Então, o Corinthians, né, segue na temporada aí, vamos ver o que vai dar. Situação alarmante, eu repito. O que está na capa aí, eu repito, porque é sério, o corintiano precisa ter a ciência disso. O Corinthians está quebrado financeiramente, tá? Não vai ser divulgado oficialmente, mas é a realidade que rola nos bastidores do Parque São Jorge, tá? Então, sempre vai ter aquela agenda positiva, né? Depois vai ter eleição, aquela coisa, tudo mais, aquelas promessas, mas o Corinthians está quebrado financeiramente. E quem tá lá não quer perder o poder, né? Não quer dar o braço a torcer, não quer dar uma proposta não vigulante para Safiel, tá? Então, a que preço vai se ficar nisso? Então, a intervenção judicial precisa acontecer de maneira urgente, né? Ao meu ver, com todo o respeito ao Ministério Público, com todo o respeito como cidadão, é só uma opinião, dentro do meu direito de expressar a minha opinião numa democracia, que eu acho que a intervenção judicial no Corinthians já passou do tempo de acontecer. Já deveria ter acontecido, tá, pessoal? Então, vamos ver o que vai dar. Vai Corinthians, independente de tudo. Tudo nosso e nada deles. E até a próxima. Valeu, pessoal.